Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre o Multibist. Eu vou falar exclusivamente sobre essa ferramenta. A princípio, essa ferramenta pareceu um pouco confusa e muita gente tem dúvidas, porque realmente ela tem bastante opções que você tem que escolher pelo determinado tipo da sua placa-mãe. Algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo, eu já falei em outros vídeos onde eu utilizava o Multibist. Só que nesses vídeos eu utilizava de acordo com a minha placa-mãe. Nesse vídeo eu pretendo dar uma explanação geral sobre quase todas as funções que o Multibist oferece. Então eu vou tentar passar por quase todas as opções que ele disponibiliza para a gente estar configurando. Para entender o Multibist, pessoal, é preciso entender uma coisa antes. O que nós vamos ter que entender antes de usar o Multibist é o que são arquivos DSDT. Fazendo um comparativo com o Windows, que eu sempre gosto de utilizar esse comparativo, quando você instala o Windows, você precisa instalar os drivers da sua placa-mãe. Para quê? Para que o Windows reconheça quais são os hardwares que você tem instalado na máquina. Aqui no OS X, como a placa-mãe que a gente usa não é uma placa-mãe real de um Mac, o que acontece? Às vezes, o OS X não consegue identificar os hardwares que a gente tem instalado na máquina. Para isso, os arquivos DSDT ajudam a fazer essa ponte entre o OS X, reconhecer o hardware que você tem instalado na máquina. Principalmente no que diz questão a gerenciamento de energia e os demais hardwares, como placa de áudio, placa de vídeo, etc. O arquivo DSDT ele não é obrigatório para todas as placas-mães. Principalmente as placas-mães mais atual, que já vêm com a BIOS do tipo UEFI. Essas BIOS, elas já são identificadas automaticamente pelo S10 e ele consegue reconhecer o hardware que ela possui. Placas-mães mais antigas, essas sim precisam de um arquivo DSDT. O arquivo DSDT, pessoal, pode ser baixado do site do Tony Mac. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos acessar o site do Tony Mac. Vamos vir aqui na opção Downloads, DSDT. Ele vai levar a gente para essa página, DSDT Database. O que acontece? Nessa página, está separado pelas marcas das placas-mãe. Gigabyte, ASRock, Asus, EVGA e etc. As DSDTs fornecidas aqui da marca Gigabyte e Asus, essas DSDTs foram testadas pelo pessoal do Tony Mac. As outras são de fontes variadas, então eles não garantem o funcionamento delas. Como está destacado aqui, ó, Gigabyte e Asus foram checadas, testadas e verificadas. As outras são de fontes não verificadas. O que a gente vai ter que fazer aqui? Por exemplo, supondo que a minha placa-mãe fosse uma Gigabyte e o socket dela fosse o 1155 e o chipset fosse o H67. Então aqui nós temos os modelos da placa-mãe e aqui as revisões da BIOS. Qual versão da BIOS equivale à placa-mãe? Então se eu tivesse, por exemplo, aqui a GA H67D2B3 e a minha revisão fosse a 1.0 F6. Essas informações, pessoal, geralmente tem na caixa da placa-mãe. Na etiqueta que tem do lado de fora, você consegue ver qual que é. Ou diretamente na BIOS. Você entra lá apertando Delete, você consegue ver a informação de qual BIOS você tem, qual a revisão e qual é a sua placa-mãe. Então, supondo que a minha fosse essa aqui, 1.0 F7. Eu iria clicar e ele iria para fazer o download. Então aqui eu vou salvar o arquivo. Salvei o arquivo na minha máquina. Por quê? Esse arquivo eu vou precisar dele lá dentro do Multibist. Então, vamos abrir aqui o Multibist. Eu vou falar especificamente do Multibist versão 6. Esse Multibist ele é voltado
para o OS 10 Mavericks. Mas as opções que tem nele são basicamente as opções que tem no Multibit 5, que é para o Mountain Lion. Então, dá para acompanhar perfeitamente o que eu vou falar aqui e o que vocês vão encontrar no 5.5 se vocês estiverem usando o Mountain Lion. Vamos lá, pessoal. O Multibit, eu já devo ter falado isso, mas eu vou repetir. É uma ferramenta que ajuda a gente na pós-instalação do OS 10. Com ele, a gente vai poder instalar os drivers de áudio, vai poder fazer o OS 10 reconhecer a placa gráfica, gerenciamento de energia, instalar o bootloader, que é quem vai controlar o boot no OS 10, ou se a gente estiver com dual boot, ele vai controlar entre o Windows e o OS 10. Ou seja, ele vai deixar o nosso Hackintosh pronto para o funcionamento. Então a gente primeiro instala o OS 10, depois a gente configura com o Multibit. Então vamos aqui na primeira opção, que é a Quick Start. Nessa opção, nós temos 3 escolhas, sendo que 2 delas não usam os arquivos DSDT e uma delas usa o arquivo DSDT. Então, supondo que eu fosse usar o arquivo DSDT da minha placa-mãe, esse que eu acabei de baixar no site do Tony Mac, eu escolheria a opção User DSDT. Então, nós vamos escolher a opção User DSDT. Selecionamos ela. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês, pessoal. Quando baixarem o arquivo, o DSDT, joguem ele na mesa para ficar mais fácil de a gente procurar. Então, vou clicar aqui em mesa. Ele não está me mostrando aqui. Por quê? Porque os meus DSDTs, quando salvou no Mavericks, ele salvou como arquivos ocultos. Então, eu vou pressionar Command, Shift e ponto final. Então, ele vai mostrar os arquivos ocultos. Eu tenho aqui 2 DSDT. Eu pausei o vídeo aqui e fiz algumas modificações. Então, eu baixei 2, mas isso não influencia em nada. Vocês vão baixar de vocês. Então, supondo que o meu DSDT seja esse, eu vou selecionar, vou confirmar em Open. O que acontece, pessoal? Aqui, ó, Select DSDT. Então, ele vai usar esse arquivo DSDT e vai fazer essas pré-configurações. Eu vou passar depois por cada uma dessas configurações, ou por quase todas elas, para tentar explicar para vocês o que cada uma delas faz. Se eu for usar o User DSDT, seria isso. O próximo passo seria eu ir para a aba Drivers e assim por sequência. Porém, eu vou explicar as 2 outras opções que tem aqui. No meu caso, a minha placa-mãe, ela tem BIOS e UEFI. Ou seja, eu não preciso de um DSDT. Então, eu posso escolher DSDT Free ou EasyBeast. Se a sua placa-mãe possui a BIOS e UEFI, o recomendado é que você escolha a opção DSDT Free. Ou seja, você não vai usar um DSDT, porque você não precisa. Ele vai, por padrão, fazer essas configurações que ele mostra. E supondo que você tem uma placa-mãe que ela precise de DSDT, mas você não tem o DSDT dela, se você não encontrou no site do Tony Mac, uma coisa que eu não falei também é que se você não encontrar no site do Tony Mac, tem como vocês extraírem o DSDT da placa-mãe. Mas eu não vou entrar nesse assunto porque já é um pouco mais aprofundado, então eu vou só me conter aqui com o básico do Multibit mesmo. Supondo que você tem uma placa-mãe que precisa de DSDT e você não tem o DSDT dela. Então, o recomendado é que você escolha a opção EasyBeast. Por quê? Porque ele vai fazer as configurações de praxe e ele vai colocar algumas caches, por exemplo, como a Null CPU Power Manage, que vai tratar possíveis kernel panic que venham a acontecer no OS 10 no seu Hackintosh. Então, se você tem uma placa-mãe que não tem DSDT e que a BIOS não seja do tipo UEFI, então você seleciona EasyBeast. Se a sua placa-mãe tem a BIOS UEFI, você seleciona DSDT Free. Como eu falei, cada opção dessa traz
pré-configurações. Então eu vou falar sobre essas configurações. Eu vou deixar selecionado o DSDT Free, porque é o mais comum de se utilizar hoje em dia, já que praticamente toda placa-mãe que você comprar hoje já vai ser com a BIOS do tipo UEFI. Então vamos passar para a aba Drivers. A primeira opção que a gente tem aqui é a opção de áudio. Então vamos expandir aqui. À primeira vista tem bastante opção, né? Então o pessoal às vezes, nossa, qual a opção que eu vou selecionar aqui? Qual que é da minha placa-mãe? O que vocês têm que fazer é saber qual que é o codec de áudio da sua placa-mãe. Por exemplo, a minha placa-mãe é uma placa-mãe da ASUS. É essa placa-mãe aqui, a P8H67-M Evo. Então vocês entrem no site do fabricante da sua placa-mãe, procurem pelo modelo dela. Geralmente tem sempre uma aba aqui em cima com essas opções. Então vamos escolher a opção aqui, especificações. Aqui ele é um resumo geral de todas as características da sua placa-mãe, que usa o chipset H67 e etc. O que interessa para a gente agora é a parte de áudio. Então aqui a gente tem, ó, ele usa a Realtek ALC 892. Então, de posse dessa informação, a gente volta lá no Multibist e aqui a gente vai procurar aquele codec. Como ela é Realtek ALC, esse grupo se divide em duas opções. Com DSDT, ou seja, você escolher um arquivo DSDT, ou sem arquivo DSDT, que é o meu caso. E no caso a minha é ALC 892. Então, eu vou marcar essa opção. Por padrão, para habilitar esses codecs de áudio, ele precisa instalar também o HDA Enabler, que é uma cache que vai complementar o hardware de áudio para que seja reconhecido pelo OS10. Sempre que vocês escolherem alguma opção daqui, do sem DSDT, ele vai instalar essa cache por padrão. Suponhamos que a sua placa de som não seja nenhuma das opções disponíveis aqui na Realtek. Ou que a sua placa de som seja uma Realtek, mas ela não esteja com suporte na versão do OS 10. Existem os drivers Voodoo HDA, que como diz aqui o nome, eles são universal. Esses drivers nem sempre funcionam como esperado. O que acontece? Suponhamos que o seu driver não esteja aqui nessa lista. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que testar quais dessas versões funcionam na sua placa de áudio. Então vocês, por exemplo, selecionam a versão mais recente e se não deu certo, remove, instala outra opção. Não deu certo, remove, instala outra opção. Se não der certo nenhuma dessas opções, pessoal, infelizmente o seu chipset de áudio está sem suporte no Hackintosh. Então, mas em geral, principalmente se você estiver montando uma máquina nova, você já pesquisa isso antes para ver qual que é o codec dela, se já dá suporte aqui no Multibist, para facilitar e você não gastar dinheiro à toa. Se atentem, pessoal, que sempre que você marca uma opção, ele dá aqui um pequeno resumo do que ele vai fazer, certo? Então isso é importante. Às vezes a pessoa não sabe o que faz, mas aí você clica aqui na opção que ele fala o que vai fazer. Por exemplo, aqui é a minha opção. Ele fala o quê? Ele vai substituir a cache Apple HDA com a versão já pateada para 10.9, que é a versão do Mavericks que eu estou usando. Para quê? Para habilitar a funcionalidade da Realtek ALC 892. Ele vai o quê? Instalar a HDA Enabler 1. Se você quiser desinstalar uma cache que o Multibist instala, ele não tem desinstalador. Então você tem que fazer o quê? Você tem que prestar atenção aonde que ele instalou a cache, e se você quiser desinstalar, basta você ir lá e apagar ela da pasta. Então aqui ele instala na System, Library, Extensions, HDA Enabler. Se você quiser desinstalar por algum motivo,
se tiver dando incompatibilidade e etc., você vai lá e apaga essa cache, que seria o desinstalar o que ele fez. Passando aqui para a opção de disco, ele já traz aqui marcada a opção Third Party SATA, ou seja, ele vai habilitar as portas SATAs de terceiros, como aquele fabricante de terceiros, como as Asmedia, J-Micron, Marvell e etc. Por padrão, quando eu escolhi aqui o DSDT Free, vou marcar de novo, olha lá, ele já seleciona essa opção. Ele seleciona o fake, todas as opções que ele mostrar aqui já vai estar selecionada lá dentro nas outras opções. Então, a gente não desmarca essa opção, porque a gente quer suporte nessas portas. Suponhamos que a sua placa-mãe tem uma porta eSATA. Você pode marcar essa opção para ele dar suporte a essas portas. O geral é que tenha só a porta SATA, então a gente seleciona a primeira opção. Essa terceira opção seria como uma correção. Por exemplo, em alguns casos, o S10 não consegue reconhecer os seus drives internos como discos rígidos. Ele reconhece como se fossem HD externo. Então fica um ícone laranjado, por exemplo, na mesa, ou um ícone laranjado no Finder, como se eles fossem unidades removíveis. Só que, na verdade, eles são discos rígidos que estão instalados na porta SATA. Não tem muito como que se diz, um caminho correto para se saber isso. Então, se você está com o Hackintosh e o seu disco rígido aparece como sendo um disco externo, e você já instalou, por exemplo, a opção, essa primeira opção, então recomenda-se que você instale essa opção aqui. Acontece muitas vezes de somente estar marcada a primeira opção, ele já corrigir esse problema. Se ele não corrigir, aí vocês aplicam essa terceira opção, que ele vai tentar corrigir isso. Como ele faz aqui um aviso, não necessário quando se usando o AHCI Third Party SATA, que é a primeira opção. Então vamos deixar o padrão que ele nos sugeriu. Essa opção Trim Enabler serve para quê, pessoal? Para habilitar a função Trim nos SSDs. Por padrão, o S10 só habilita o Trim em SSDs da Apple. Então, se você tem um SSD, que é o caso de todo mundo que tem um Hackintosh, não é um SSD da Apple. No meu caso, eu tenho um SSD da Samsung. Então, eu sempre marco essa opção para habilitar o Trim. O Trim é uma função que ele vai fazer digamos que uma limpeza no seu SSD, de modo a otimizar a utilização de espaço, tanto na gravação quanto na leitura. É uma funcionalidade essencial para quem usa SSD, pessoal. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e clique em gostei. Também não deixe de dar sua opinião nos comentários.